Saudações sustentáveis, pessoal, aqui é o professor Paulo Vieira. Nós vamos ter mais uma aula da disciplina URB 114, Sistemas de Abastecimento de Água, do curso de Engenharia Urbana da UFOP. Culturas de água, e aí nós vamos então destacar alguns pontos sobre a classificação, exemplos, traçado, vazões, considerações e dimensionamento hidráulico, materiais e acessórios, cuidados operacionais e recomendações de projeto para as adutoras de água do nosso sistema de abastecimento de água. Alguns conceitos iniciais. Adutora consiste, então, em um conjunto de tubulações, peças especiais e obras de arte destinadas a conduzir a água entre as unidades que antecedem a rede de distribuição. Podem ser dispostas entre a captação e a estação de tratamento de água, a captação e o reservatório de distribuição, a captação e a rede de distribuição, a ETA e o reservatório de distribuição, e da ETA diretamente à rede de distribuição. A adutora não possui derivações para alimentar diretamente os ramais prediais que atendem aí as edificações, mas permite derivação da adutora principal para alimentar um setor qualquer da área a ser abastecida ou outros pontos fixos do sistema. Então, da adutora, a gente vai tirar, então, a subadutora que vai ramificar através das ligações aí, né, prediais, o abastecimento de água para as nossas unidades, as nossas edificações, né, os consumidores. Nessa figura, nessa ilustração aqui, a gente traz então uma localização típica de adutoras aí de sistemas convencionais de abastecimento de água, né, dessas que nós listamos anteriormente. Então a gente tem lá, né, a adutora de água bruta, né, aqui no caso ela está sendo representada por uma adutora por recalque, então aquela adutora que vai conduzir a água lá da captação até a estação de tratamento de água. E aí aqui ela está seguida, né, está seguindo aqui de uma estação elevatória, né, de uma estação de bombeamento. A gente vai ter uma adutora, olha só, para o reservatório da zona baixa por gravidade. Então, na saída da ETA, né, a gente tem uma adutora que vai conduzir, né, ao reservatório da ETA, né, e aí depois a gente pode encaminhar, né, essa água para uma adutora, para um reservatório, né, como eu li aqui, né, o reservatório da zona baixa por gravidade, então ela pode funcionar por gravidade, nós vamos ver isso, né, e ela também seguindo para uma estação elevatória, né, parte dessa água seguindo por uma outra adutora de água tratada, que vai então ser bombeada para ser levada para uma zona mais alta, né, então uma adutora para o reservatório da zona alta por recalque. Então, aquela tubulação que a gente vai utilizar no sistema de bombeamento para levar num ponto mais alto, né, em um reservatório, e desse reservatório distribuir ali para aqueles usuários ali, para, né, os nossos consumidores ali. Tá? Então, essa é uma localização típica, né, de adutoras. Podemos ter também mais simplificadas aí as nossas adutoras, né? Então, adutoras em sistema simplificado de abastecimento de água, né, por exemplo, na área rural ou em pequenas comunidades, né, que a gente vai ter lá, por exemplo, uma adutora de um poço, né, então ela do sistema elevatório, né, então da captação, né, da tubulação de captação, a gente então vai passar pelo bombeamento, né, e aí vai ter uma adutora que vai levar até o reservatório, né, então essa figura ilustra aqui um sistema mais simplificado, né, dessa adutora de água bruta, né, e ela levando até um reservatório que posteriormente pode ser tratada essa água, né, e encaminhada ali para a sua finalidade. Lembrando que a água para distribuição, né, do consumo humano tem que ser tratada, né, a água potável.
A classificação, como que a gente classifica as adutoras, né? Então a gente classifica elas de acordo com a natureza da água transportada. Então, como a gente viu antes, né, nós temos uma adutora de água bruta que vai transportar a água da captação superficial ou subsuperficial até a estação de tratamento de água, e a adutora de água tratada que vai transportar a água da ETA, né, da estação de tratamento de água, até os reservatórios e as redistribuição, né? Então a gente pode levar diretamente para a rede, da rede, né, da adutora, né, principal, a gente ramificar com subadutoras e ali ter, né, a distribuição de água na rede, né? Então, pela natureza da água, né, a gente tem aí, né, a adutora de água bruta e a adutora de água tratada. E de acordo com a energia utilizada para o escoamento, né, então parte do nosso aprendizado aqui, né, do nosso conhecimento, vai ser voltado para, né, o dimensionamento hidráulico, e aí essas informações, esse princípio aqui é muito importante, né, da energia disponível. Então, de acordo com a energia que ela vai utilizar para o seu escoamento, né, a energia que a gente vai ter disponível, então ela vai ser uma adutora por gravidade. Essa adutora por gravidade pode ser em conduto livre ou conduto forçado, adutora por recalque ou então uma adutora mista, que vai ter parte dela funcionando, trecho dela funcionando como adutora por gravidade e outro trecho funcionando como adutora por recalque. Nós vamos ver mais à frente aqui exemplos disso. Então, iniciando aqui pela adutora por gravidade, né, alguns conceitos iniciais, ela é uma adutora que aproveita o desnível existente entre o ponto inicial, né, de onde eu estou tirando essa água, né, e o ponto final, né, o ponto final dessa adução, né. Então, a gente vai ter esse desnível que vai caracterizar para a gente, então, essa energia disponível, né? Esse escoamento pode ser realizado em um conduto livre, né? Em um canal, uma canaleta, né? Aberta, né? Ou um conduto forçado, aí, uma tubulação fechada, onde a pressão interna é diferente daquela pressão externa ou pressão da atmosfera, né? Ou a pressão atmosférica. Então, ou pela combinação ainda, né, dos dois trechos separados da mesa adutora. Então, ora ela pode funcionar como conduto livre, ora pode funcionar como forçado, né? A adutora por gravidade, né, a gente iniciando aqui pela adutora por gravidade em conduto livre, né? A gente tem aqui uma figura ilustrando aí, né, uma adutora que vai estar aduzindo água, né, transportando essa água, por exemplo, de um reservatório ao outro, né, e aí a linha piezométrica, então esse elemento aqui, né, hidráulico que a gente, né, utiliza para verificar então a nossa carga disponível, né, a nossa energia disponível nos pontos, né, de pressão, né. Então essa linha piezométrica vai ser coincidente com o nível da água, né. A gente vai estar então, né, considerando então a linha piezométrica coincidente com o nível da água, tendo em vista, né, que os pontos, né, do reservatório estão em pressão atmosférica, né, não está em pressão diferente, né. Então mantém a superfície líquida sob, nesse tipo de adutora, né, adutora por gravidade em conduto livre, a gente mantém então a superfície líquida sob o efeito da pressão atmosférica, né. Condutos podem ser abertos, canais aí abertos ou fechados, né? Nós podemos fechar esse canal, mas lembrando, né, que parte dessa estrutura desse canal ou de uma tubulação maior, né, ela não vai, parte dela vai estar livre, né? Não vai ter aí a água ali em seção completa dela. A água ocupa então apenas parte da seção do escoamento, não funciona em seção plena ou totalmente cheia, onde que caracterizaria aí essa pressão interna, né? Então, uma outra condição de escoamento. Aí a gente já passando então para esse outro tipo de adutora por gravidade, né? Em conduto forçado, tá?
Então, a água ocupa a seção de escoamento por inteiro, mantendo então uma pressão interna superior à pressão atmosférica, né? Então, vai caracterizar a nossa condição de conduto forçado, né? Permite a água movimentar-se em sentido descendente por gravidade, né? Em sentido ascendente por recalque, devido à existência aí de uma carga hidráulica, né, que vai então conseguir recalcar essa água por um ponto mais elevado. A gente então observa aqui nessa figura, né, a linha piezométrica coincidindo aí com o primeiro elemento importante a gente observar é a linha piezométrica, né, da nossa adutora, coincidente então com a cota piezométrica que a gente vai ter, né, do ponto inicial e do ponto final, né, de onde a gente está, né, retirando a água para onde a gente vai levar essa água. A adutora, olha só, é importante a gente observar que nesse caso ela está sempre abaixo dessa linha piezométrica. Mais à frente a gente vai verificar, né, alguns elementos hidráulicos importantes do traçado da adutora, e nós vamos ver que é sempre preferencial a gente buscar adutoras, né, por gravidade aí, que passem abaixo, em todo o seu percurso, abaixo da linha piezométrica. Então, garantindo aí essa energia, né, para o deslocamento da água através da gravidade, né. Então, esse é um ponto importante do ponto de vista, né, do funcionamento da adutora, para economizarmos justamente, né, com a necessidade aí de produzir energia através de máquinas, então, de um bombeamento. E aqui a gente tem, então, a adutora por gravidade, ora ela, né, ocorrendo um trecho em conduto forçado e ora ocorrendo em conduto livre, né? Então, um canal em conduto livre ou uma tubulação, né, onde não tem seção plena, né, em conduto livre, né? Nesse trecho, aí ora ela passa, né, por conduto forçado, lembrando que sempre, né, em função aí dessa linha piezométrica que vai estar, né, condicionada aí ao posicionamento, né, e a pressão que a gente tem, a cota, né, a cota de posição, né, do nosso nível do reservatório, de onde a gente está retirando a água, né, e do desnível em relação ao ponto final, né, ou no caso aqui dessa figura, né, do reservatório, né, final, onde a gente está conduzindo essa água. Então, a gente pode, né, ter aí situações onde a gente vai estar trabalhando, né, com a adutora por gravidade, então ela tem essa energia disponível para a gente trabalhar tanto em conduto livre, assim como conduto forçado. Já as adutoras por recalque, ela vai utilizar então um meio elevatório não natural, né, que seria então através de um conjunto aí motobomba, né, uma máquina mais uma bomba, né, para poder transferir essa energia mecânica aí para, né, a energia hidráulica, né, e os seus acessórios ali, né, que contém então nesse conjunto, para então transportar de um ponto, né, ao outro com a cota mais elevada. Então, um ponto mais baixo, né, para uma cota mais alta ou mais elevada aí. Mas lembrando, por um sistema elevatório não natural. Então a gente tem um recalque simples, né? Uma linha aí de um recalque simples, então tem a adutora, né? Que a gente está levando de um ponto mais baixo a água de um ponto mais alto, e aí a gente então vai utilizar, né, um bombeamento lá na nossa estação elevatória para vencer então tanto o desnível, né, geométrico, assim como a perda de carga, né, na linha ou na tubulação. Então, a gente vai achar essa altura aí manométrica para poder recalcar a bomba, né, e aí, na medida que vai ocorrendo essa perda de carga, a gente vai, então, definindo essa linha piezométrica, né. Então, a gente tem que estabelecer uma altura manométrica, né, que garanta tanto vencer a altura geométrica, né, da diferença de cota do ponto inferior para o ponto superior, assim como a perda de carga ou a perda de energia que vai demandar aqui no transporte dessa água. E podemos ter também uma adutora por recalque duplo, né, onde a gente vai utilizar a adutora, né,
com 2 sistemas elevatórios, um primeiro sistema elevatório né, com uma potência para elevar essa água até um nível, né, intermediário, e depois a gente eleva novamente, né, essa cota e essa linha pisométrica, né, para recalcar até o segundo nível. Então a gente, né, vai novamente, né, inserir uma energia aqui, né, através do bombeamento, para a água vencer esse desnível aqui, né, e aí a gente tem então esse recalque duplo, pode ter até mais, né, recalque aí. E a adutora mista, né? A adutora mista que vai utilizar parte por recalque e parte por gravidade, né? Então, nessa figura a gente vai verificar isso, né? A gente verifica isso, então a gente vai aduzir a água, né? De uma captação, por exemplo, né? De um rio, de um poço, né? E aí a gente então vai inserir essa energia, né? Para gerar então essa linha pesométrica, né? Dessa linha de recalque da adutora, né? Funcionando então como uma adutora de recalque, devido a essa energia que a gente está inserindo nessa água para vencer o desnível e também a perda de carga, né? E aí, nesse ponto mais alto, eu tenho um reservatório intermediário, onde então eu vou criar uma carga, né, hidráulica aqui, que ela vai ser utilizada para então eu transportar essa água para um ponto mais baixo, então definindo essa linha pisométrica aqui por gravidade, né, devido ao nível que eu vou ter aqui, né, do meu reservatório inicial e do reservatório final. Então, eu tenho um trecho por uma adutora de recalque e o outro trecho da adutora ela vai estar funcionando como uma adutora por gravidade, isso aqui em conduto forçado, né? A gente vê aqui agora algumas figuras, né, de adutoras. Então essas aqui são de adutoras de água bruta, né, que iniciam lá, né, na etapa da captação de água, né. Então essa primeira figura aqui, né, do lado esquerdo, a gente tem lá, né, o nosso sistema de bombeamento, né, em balsas flutuadoras, né. E aí a gente então tem a captação direto lá do flutuador, né, com essas bombas aí submersas, né? Ou a bomba pode estar instalada, né, diretamente na balsa, né? E aí a gente tem essa linha, então já parte essa linha de adução da água, né? Então a nossa adutora de água bruta, né, em uma captação superficial, né? Então um sistema de barramento, como está mostrando essa figura aqui. Nesse outro lado a gente já tem uma adutora já de água bruta de um poço, né, subterrâneo, né, provavelmente um poço aqui profundo, né, uma adutora aqui, olha, uma adutora por gravidade em conduto livre, né, então um canal, né, que vai aduzir essa água. Nós vamos ver bastante adutora assim, né, um trecho grande, né, assim na adutora a transposição de São Francisco, que a gente vai ter grande parte dela em conduto livre, aberto, assim, canais, mas também tem momentos que utilizam, né, tubulações, né, como essa aqui do lado direito, né, com conduto forçado, né, tubulações de ferro fundido ou de aço carbono, que vai então trabalhar aqui em conduto forçado, né, por recalque, né, ou por gravidade, né. Que temos exemplos aqui, então, no sistema de captação. Aqui a gente tem um exemplo de um sistema de captação, né, de adutora de água bruta, né, de um sistema de captação por flutuador, né, com bombas, né, centrífugas, olha só, instaladas, né, nesses flutuadores, né, onde então vai estar aduzindo essa água do Rio São Francisco, né. Esse exemplo aqui do Rio São Francisco, essa adutora tem, né, 132 quilômetros de tubulação, atende aí, né, 7 cidades, 350 mil habitantes no total, né, e um custo aí de 182 milhões de investimentos aí dessa adutora, né, de 132 quilômetros. A adutora, agora a gente já vendo aqui figuras de adutoras de água tratada, né?
Então, a adutora, né, que vem da ETA, né, da Estação de Tratamento de Água, né, então aqui ela já está funcionando nesse trecho aqui, ela teve que vencer esse obstáculo, né, então é uma adutora em conduto forçado, né, por recalque. Então nós temos um sistema de bombeamento, né, que vai então recalcar, bombear essa água, né, para vencer esse obstáculo aqui, e aí ela ser encaminhada para o sistema, né, para reservação e o sistema de distribuição. A gente vê aqui, né, mais fotografias, né, de adutoras na área urbana, né, e subadutoras também, como no caso dessas outras duas, né, que vão derivar das adutoras aí de água tratada para distribuir isso na rede distribuidora de água, né, e aí até chegar nos ramais aí, de ligação aí com as edificações aí. Em PVC, a gente viu foto ali, né? Fotografias ali em tubulação de PVC e né, essa aqui de PVC, a de baixo PVC, essa de aço carbono, né? Ferro dúctil, né? Então, diversos tipos aí de materiais, né? Depois nós vamos destacar um pouco sobre isso. Alguns exemplos aqui de projetos e obras de adutoras, né? Então, para a gente, né, trazer essa compreensão inicial desse elemento físico, né? Então, olha só, essa aqui é a adutora de água bruta, né, da captação no Rio Paraupeba, lá em Brumadinho, né, que abastece a Grande BH, né? É uma adutora aí de 5,5 quilômetros, não é tão assim, o percurso dela não é tão distante, né, até a ETA, né, então tem a captação no Rio Paraupeba, lá, né, as margens do Paraupeba, da cidade ali de Brumadinho, né, essa captação foi a captação que teve problema, né, ela ficou suspensa durante um bom período aí devido à lama, né, da barragem que cedeu lá, né, da barragem da Vale, né, em Brumadinho, que acessou, né, o Rio Paraupeba. Então a água ficou comprometida, a qualidade dela ficou um bom tempo paralisada. Então é uma adutora que conduz 5 metros cúbicos, né, de água, em uma adutora, né, de 5 metros cúbicos de água, e isso aí é para atender uma população de aproximadamente 3 milhões de habitantes, então a Grande BH toda, tendo em vista, se você coloca aí uma cota per capita, né, de 5 metros cúbicos por segundo, né, uma cota per capita de 150 litros por habitante dia, então fazendo essa continha aí, dá mais ou menos uns 3 milhões de habitantes, né? Uma obra aí de 128 milhões, né? Mas que envolve também os elementos da captação, né? Não foi só a adutora, né? Mas é uma adutora, né, que vem aí, uma adutora importante de água bruta em Belo Horizonte, né? Para atender a Grande Belo Horizonte. E olha só, o diâmetro dela de 1.800 milímetros, né? Uma adutora bem grande, né? Uma adutora só, né? Uma tubulação só, inclusive, né? Um outro destaque, que foi construída aí em uma PPP, né? Uma parceria privada aí da Copasa, governo do estado, com a Odebrecht na época. Vamos ver aqui mais exemplos, né? Adutora de água bruta, que uma planta do sistema produtor São Lourenço, da Sabesp, né, que vai atender lá a região da capital de São Paulo, né, e aí ela tem então a captação de água na represa Cachoeira do França. É uma adutora, esse trecho, né, da adutora de água bruta, né, tem uma extensão de 48,2 km com um diâmetro único de 2.100 milímetros, né, um diâmetro maior do que aquele que a gente viu, né, de 1.800 milímetros. Esse aqui já é de 2 metros e 10, né, então 2.100 milímetros em aço carbono, e parte dessa adutora, olha só, funciona em trecho por recalque, e parte vai funcionar
por gravidade, né, em conduto forçado por gravidade. Então aqui tem uma planta, né, de lançamento dessa adutora, né, então os trechos da adutora, né, o trecho que existe, o trecho que foi projetado, né, até né, a condução dela na ETA, né, então vai levando ela até a ETA. Nós vamos ver aqui, né, um elemento interessante a ser observado aqui, né, então aqui ela está em duas seções, né? Tem uma primeira seção que vai até esse corte aqui, essa indicação de corte, né? E depois ela prossegue até chegar à ETA, né? Então a captação está aqui nesse ponto, né? E aí ela vai seguindo, né? Aqui tem um corte, né, da seção representado daqui em diante até chegar à ETA, né? E interessante que ela atravessa vários, né, trechos de rios, né? Isso aqui em várias condições de relevo, nós vamos ver aqui mais à frente. Um outro elemento importante para a representação de adutoras, né, um perfil, né, esse perfil que a gente tem, esse gráfico aqui em perfil, né, ou essa representação em perfil da adutora, né. Então, a gente tem um perfil, então, do traçado dessa adutora, né, do ponto lá. Então, o primeiro trecho dela, que é o trecho por recalque, olha só, é um trecho que tem uma pressão de 40 bar, né, um bar tem aproximadamente aí 10,2, alguma coisa assim, metros de coluna d'água. Então, um bar tem mais ou menos 10,2 metros de coluna d'água. Então, esse trecho dela, né, dessa adutora que tem que vencer um desnível aí, tá numa cota aqui aproximadamente de 650 metros, ela tem que atingir uma cota lá mais alta, né, do terreno, né, de aproximadamente, olha lá, 950 metros, né? Então, um desnível aí de 300 metros que ela tem que vencer, né? Num trecho bastante considerável, né? Então, ela tem uma pressão de aproximadamente 420, alguma coisa assim, de pressão, né? Pressão em metros de coluna d'água nesse trecho da adutora. E aí, no segundo trecho dela, vai funcionar por gravidade, a pressão já diminui bastante, né? Então, uma pressão aproximadamente de 80 metros de coluna d'água, que vai ser, então, a partir de um dispositivo que é instalado para receber essa água, como se fosse um reservatório, né? Uma chaminé de equilíbrio. Olha só, essas aqui são as dimensões dessa chaminé. Nós vamos ver esse dispositivo mais à frente. Ele serve, então, para fazer essa transição de um tipo de adutora, né, uma adutora por recalque, passando por uma adutora por gravidade. Então, ele acumula água, e essa água em altura, né, nós precisamos de acumular essa água em altura. Olha a altura dele, 11 metros, né, uma estrutura, né, de 25 metros de diâmetro e 11 metros de comprimento. Então, essa chaminé é enorme para poder acumular essa água, ganhar essa carga hidráulica necessária para a gente, então, transportar a água por todo esse trecho, né, esse segundo trecho aí, até chegar à estação de tratamento de água, né. Então, para vencer tanto os desníveis aqui, né, o desnível geométrico, assim como a perda de carga, né, que vai ter nesse trecho todo aí. Então, dando prosseguimento aqui nas nossas informações sobre esse sistema produtor, né, São Lourenço, lá da Sabesp, e aí aqui a gente tem, né, uma planta esquemática da adutora de água tratada, né? Então, tem a alça principal da adutora de 30 quilômetros aproximadamente, né, composta aí por diâmetros de 2.100 milímetros, 1.800, 1.500, 1.200 milímetros, né? Então, trabalhando aí com diâmetros equivalentes, né? Então, nessa figura de cima aqui a gente tem, né, essa alça principal dela, e aí aqui a gente tem um corte, né, que tem essa mudança de direção aqui, né,
para ver então o caminhamento dela aqui, né? Então é uma outra etapa, né, do processo de adução, né, dessa água tratada, onde essa figura aqui já representa para nós, né, o perfil reduzido. Então é um desenho importantíssimo para o projeto de adutoras, né? De representação do projeto, é o perfil, né? O perfil do traçado da adutora. E aí a gente tem esse perfil reduzido quando né, extensões, né, longas, como no caso aqui, né? E aí a gente vê, né, esse trecho, né, do traçado da adutora de água tratada, né? Então ela está trabalhando, né, em conduto forçado aqui, em trecho por recalque, né, aproximadamente aí 3.300, né, metros, né, e trecho por gravidade, né? Então ela tem um trecho por gravidade de 220 quilômetros, né? É bastante coisa, né? E ela vai então por gravidade nesse trecho aqui, né? Após então ela receber no reservatório de compensação, né? A água, e aí dali ela vai então por gravidade em conduto forçado, né? Num diâmetro, né, de 2.100 milímetros, né? Então uma mega adutora, né, desse trecho 1 aí. É um exemplo aqui, né? E aí de subadutoras a gente tem aqui esse perfil reduzido, né? Essa figura que representa essa planta, né, do perfil, esse desenho, né, essa representação gráfica, né, do perfil reduzido. Então, um dos produtos que a gente elabora gráficos, né, dos desenhos da adutora é esse de perfil, né? Então, a gente tem aí, no caso de projetos, né, com grande extensão, o chamado perfil reduzido, onde a gente tem, né, as cotas aí mais amplas, né, pegando menos detalhes, né? Então eles têm lá, né, esse perfil reduzido aqui desse conjunto de subadutoras, então que vai alimentar as redes de distribuição da cidade lá, né, das cidades que atendem, né? Então tem aí essa outra informação. Aí a gente vendo aqui um outro projeto, né? É um projeto já de um loteamento, né? Eu já mostrei para vocês essa figura antes, né? Essa planta aqui do traçado, né, da rede, mas eu queria destacar aqui, né, o perfil, né, da subadutora. Então ele tem uma subadutora, né, que vai então pegar essa água de uma subadutora maior, que alimenta, né, a rede de distribuição da cidade. Então ela pega essa água, né, para atender esse bairro aqui, né, que é esse novo loteamento. Então aqui nessa figura do lado direito, né, a gente vê então esse perfil do terreno, né, e a adutora acompanhando esse perfil do terreno. Vamos ver aqui mais ampliado, né? Então a gente tem as cotas, né, do terreno, né? Então tem uma diferença de nível aí, né, do ponto mais baixo, que está numa cota aqui próxima de 1.007 metros, ó, para uma cota mais elevada dessa adutora, de aproximadamente, ela vem de um ponto mais elevado aqui, né? Depois ela vai seguindo nesse sentido aqui, vai ter aí uma diferença de nível de aproximadamente 40 metros, aproximadamente 40 metros, né, de desnível, do ponto mais baixo, né, para um ponto mais elevado. E aí a gente observa dois elementos aqui singulares, que um é no ponto mais baixo a descarga, né, são os acessórios dessa tubulação. Então essa tubulação pode ter desde bombas até acessórios que vão ajudar, por exemplo, a fazer uma descarga dessa adutora, se eu precisar de fazer uma manutenção nela, né, precisar retirar essa água dela. Então no ponto mais baixo deixa descarga, e pontos que eu vejo que, né, possam acumular ar, né, eu vou colocar então as ventosas ou outros equipamentos que me ajudam então a retirar esse ar da tubulação, né? Então esse outro elemento aqui seria uma ventosa aí,
Mais à frente a gente vai falar um pouquinho sobre esses acessórios, né, que a gente tem nessa tubulação, né? Aqui mais um detalhe, né, dessa planta, desse desenho, né, do perfil aí dessa adutora, né, com a indicação aqui da ventosa, né, da descarga, melhor dizendo, aqui, olha, e da ventosa era aquele outro ponto que eu mostrei para vocês lá, né, os estaqueamentos, né, que foram feitos aí ao longo aí dessa representação. Um outro projeto aqui de adutora, né, essa adutora reforço aí em uma comunidade rural, né? Eu fiz parte desse estudo de concepção aí, de uma comunidade rural de mais ou menos 400, 500 habitantes, que tinha um problema de falta de distribuição de água, né? Porque o sistema lá era um sistema ramificado, então tem a captação de água nesse ponto, né? Então tem essa adutora de água bruta, onde tem um tratamento simplificado nessa localização aqui, e aí ela seguia, né, por esse sistema principal, né, dessa subadutora, que iria então ramificando a rede, né, para atender aí essa comunidade aqui, né, esses usuários aqui. Então, como é um sistema ramificado, ele tinha problemas de uso da água, né, de falta de água, porque ele não tinha controle, inclusive, né, hidrometração, controle do uso da água, então os que estavam na ponta do sistema sempre tinham dificuldade aí com a falta de água, né, devido ao consumo aí sem controle dos que estão no início do sistema. Mas, de toda forma, a comunidade foi crescendo e foi preciso, então, fazer uma outra adutora para abastecer, né, um reservatório, né, no sentido de atender essa comunidade com, né, uma quantidade de água mais satisfatória. Então, foi feito, né, um estudo de concepção para lançar uma adutora, né, uma adutora de reforço. Então, a gente manteve essa adutora principal e fez uma de reforço para, então, montar um sistema, né, de reservação, né, um reservatório onde distribuiria água por ele também, né. Essa adutora, ela teve um comprimento aí de 1.500 metros, né, não é uma adutora tão assim. Então, a gente vê várias escalas, né, de adutoras aí ao longo desses exemplos que eu trouxe para vocês. Então, essa aqui é uma adutora menor, né, uma condição rural. Aqui a gente tem, né, uma figura dando um zoom, né, daquela figura inicial. E eu queria chamar a atenção o seguinte: pelo Google Earth, a gente consegue, então, ver o perfil do terreno, né? Essa adutora vai acompanhar o perfil do terreno, naturalmente que ela vai estar, né, toda subterrânea, né? Mas, né, ela vai seguir o perfil do terreno, porque ela não precisa da inclinação do terreno para gerar o escoamento, né? Então, tem uma carga hidráulica, né, inicial, que ela tem um reservatório inicial, né, mais ou menos nesse ponto aqui, onde tem a carga hidráulica que vai seguir todo por esse né, traçado dela, né? Então, pelo Google Earth, dá para a gente verificar o traçado, né, de um determinado trecho onde a gente vai passar a tubulação, né? Ela veio nesse sentido, ela veio desse ponto para cá, né? Então, daria para poder fazer um traçado desse ponto, depois desse ponto, e aí eu descobrindo toda a minha inclinação, né, para poder depois fazer a verificação aí das cotas, né, e da carga hidráulica, né, que foi consumida ao longo desse trecho aí, né, se teria condições de fazer aí em função desse desnível, né, que eu vou ter, né, dessas cotas, né, essa diferença de cota desse ponto para esse ponto, né, um desnível necessário aí para vencer, então, toda essa perda de carga, né, para deslocar essa água. Então, é possível a gente fazer isso, né, através de uma forma, né, preliminar, né,
através dessa ferramenta aqui do Google Earth, que ele vai mostrar para a gente, né, a elevação, né, o perfil de elevação do terreno, né? Então, tá aí o perfil da adutora, né? Aqui a gente tem algumas fotos da construção dessa adutora, a vala aberta com máquina, retroescavadeira, né? Passando trechos aí, de trechos aí na área rural de pasto, né? Mas também um trecho de área alagada dela, onde precisou fazer então a maior parte dela foi de tubulação de PVC rígido, né? E a outra parte, né, em um trecho mais baixo dela, numa área alagada de um brejo, onde precisou de fazer, né, um projeto especial, que era uma tubulação, né, de PVC corrugado, onde ela não tivesse seccionamento. Então é um trecho só aqui, se eu não me engano, de 120 metros, mais ou menos, né? Então, que você vai amarrar num ponto e no outro, né, naquela tubulação de PVC, né? Mas passa por dentro desse encamisamento aqui de ferro fundido, né? Então, a gente passa dentro dessa tubulação, né, que foi toda ancorada, tá vendo? Para caso ocorra uma inundação maior, ainda mais está próximo de um lago, né, de uma represazinha aqui, não ocorra o rompimento dessa adutora, né? Então, critério de segurança, né, além de estar usando essa tubulação especial aqui, né, que ela não é segmentada, né, como o PVC rígido, a gente passou, inclusive, dentro desse encamisamento, dessa tubulação de ferro aqui, né, de ferro fundido, passou dentro dela aqui para dar essa proteção a mais, né. Um outro tipo de adutora é a transposição, né, do Rio São Francisco, né, no Nordeste, né, os canais aí os canais e também, né, tubulações e condutos forçados aí que nós vamos ver, né. Então, basicamente, assim, o projeto de transposição do São Francisco tem dois eixos, né, o eixo leste e o eixo norte, onde tem vários canais, né, onde então vamos fazer essa adução de água do rio para represas, né, menores, e aí levando, né, para os pontos mais distantes até alimentar todas as cidades, né? Então são 390 municípios inicialmente que seriam atendidos, né? Em áreas, olha só, com índice pluviométrico baixíssimo, né? 300 milímetros, né, por ano, né? Enquanto aqui na nossa região tem aí um índice de 1.500, 1.600 milímetros, né? Aproximadamente 12 milhões de pessoas, né? Em 390 municípios, em 4 estados, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. O eixo norte com 402 quilômetros, 12 barragens, né? E um transporte aí, um volume de água de 56 milhões de metros cúbicos, né? E o eixo leste, olha só, um trecho menor, né? De 220, né? Um trecho total de 220 quilômetros, com 16 barragens, né? Que vão ter ao longo dele para represar essa água, e vocês vão ver que elas vão servir, inclusive, para poder represar água para mudar de cota, né? E um volume de 910 milhões de metros cúbicos de água aí em todo esse sistema, né? Junto com essas barragens. Aí aqui a gente vê lá no eixo norte, né? A captação no rio, né? A captação no Rio São Francisco, né? No município de Cabrobó, lá no Pernambuco, né? Então a gente vê a captação nesse ponto, né? E aqui a gente dá um zoom nesse ponto aí para ver mais próximo, né? Essa captação da água, né? Do sistema de captação da água. E no eixo leste, né? A gente vê a captação da água, né? Também aqui nesse ponto, né, que a gente tem uma imagem, né, que vê a captação seguindo, então, do canal, então, de adução dessa água, né, os canais, famosos canais aí de transposição do São Francisco. Então, tem aqui, né, algumas fotos aí
desses canais, né? São canais que são verdadeiras obras de arte, né? Canais assim muito bem construídos, né? Na maior parte deles, né? Canais então em conduto livre, né? Que não vai estar ocupando toda a sua calha ali, né? Principal. E aí, ao longo desses canais, ocorrem, então, algumas transições, né, onde a gente tem cotas mais elevadas, onde é preciso, então, fazer então, né, um sistema de represamento para mudar de nível. Então, a gente tem, né, um nível inferior e um nível superior, onde eu vou ter que, então, fazer uma adução dessa água por conduto forçado, né, através aí de um sistema de recalque, né? Então, um sistema de bombeamento, né, feito, então, em alguns trechos mais baixos para os mais altos, e daí, né, daí em diante ele vai por gravidade, né, no canal aberto aí por gravidade. Então, elementos da transposição, né, que é justamente dessa transição aí de cota inferior para cota superior, né? Então, a gente vê aí mais fotografias desses elementos, né? E aqui também a gente vê mais aí, né? Então, a cota inferior e a cota superior do canal, né? Onde é feita aí, então, essa transição, né? Através aí de um sistema de recalque. Então, alguns pontos a gente tem, então, aqui tem outra fotografia, então, dessa tubulação, né? Onde a gente então vai bombear, né, de um ponto mais baixo do canal para um ponto mais alto, isso devido, né, à topografia do terreno. Outros elementos de transição, por exemplo, como essa transição, né, em rodovia, né, então essa elevatória aqui, né, esse sistema, esse canal, né, suspenso, né, acima então dessa rodovia também, é um trecho que chama atenção, né, um trecho singular aqui, né, do canal, né, e também outros pontos, né, de interesse, então, canal, tubulação passando dentro, né, de rocha, né, então escavação aí em rocha, em tubulação, né, escavada, né, em sistemas de rocha. Aqui a gente tem os dispositivos de bombeamento, né? Então, as tomadas de água naquelas barraginhas para poder fazer a transposição do nível, né? A transição do nível. Aqui mais fotos do eixo leste, né? Do trecho lá da adutora do Agreste, né? Onde a gente então passa, né? Boa parte do trecho por conduto forçado, olha só, em tubulações aí, né? De grandes dimensões aí, com conduto forçado. Então, são adutores de água, né? E aí, né, vem sempre a pergunta, né? Será que está atendendo essa água toda a todo mundo e a quem talvez mais precisa devido à sua vulnerabilidade, devido a toda a sua justificativa, né? Então, essa água tem que atender, né, a todo mundo, a gente tem que ser sempre mais eficiente aí nessa distribuição de água. Então, para mim, essa figura é bem icônica, né? A senhora está pegando água, né, num sistema bem arcaico aí, por um balde, né, dentro de dessas barragens aí, desses trechos aí da transposição do São Francisco, né? Então, essa água deveria chegar a ela de uma forma, né, correta, de uma forma regular, através, né, de um sistema de distribuição de água, né? E não dessa forma aí, como a gente está vendo na figura, né? Aqui tem alguns vídeos, né, que vale a pena a gente conferir, né, vídeos aí sobre adutoras, grandes adutoras, né, de água bruta, tanto para o abastecimento de água, como essas do São Francisco, né, mas para outras finalidades, como para mineração, né, então vale a pena dar uma conferida aí nesses vídeos, né, que traz para a gente mais essa clareza, né, dessa grandeza, inclusive desses canais aí, dessas obras singulares.
Aqui a gente pode inicialmente, né, verificar através de algumas imagens, né, alguns problemas, né, devido às falhas no projeto, na obra ou na operação de adutoras, né? Então, alguns problemas que ocorrem, né, de vazamento da tubulação, né, de rompimento, de tubulação e vazamento, né? Lembrando que vazamento, né, no sistema de distribuição, né, então pegando já a adutora de água tratada, né, e o reservatório, a gente tem, né, na adutora tem uma perda menor do que na rede, obviamente, mas a adutora também pode ocorrer, né, um vazamento, né, e tanto na adutora principal quanto nas subadutoras, né, e aí, como está sob pressão, né, aquela pressão necessária, então, para a gente ter o deslocamento dessa água aí, né, então, vencer os desníveis, vencer a perda de carga, então vai ocorrer sempre esse esguicho dessa água, né, nesses pontos aí que a gente tem de rompimento dessas adutoras. Pode também ocorrer problema estrutural, por exemplo, quando a gente vai transpor ela, né, em um trecho, por exemplo, de rio, né, então aqui teve um problema estrutural, né, nas vigas aí, né, na estrutura que foi feita para poder ancorar a tubulação, né, a adutora, né, vazamentos que a gente está vendo e também problemas, né, devido aos rompimentos, os vazamentos, problemas então que causam, né, como, né, erosões, né, grandes erosões, inclusive, em trechos de vias, né, que geralmente é onde a gente está passando com essas adutoras, né? Nós vamos ver que a gente vai escolher, né, caminhos já definidos para a gente lançar essa adutora, devido, né, à questão, inclusive, de acessibilidade e também de topografia do terreno, né? Então, quando tem um rompimento dessas adutoras, devido a essa pressão, esse volume de água, vai causar, né, um impacto grande nessa estrutura viária, né? Então, uma relação direta aí. E também a gente vê aqui nessa outra figura aí, né, um canal, né, da transposição, um dos canais, né, de transposição do São Francisco, lá do eixo leste, né, entre essas cidades aqui de Sertânia e Custódio, no Pernambuco, com rompimento, né? Então a gente já viu alguns deles aí, né, na internet, né, de rompimento aí desses canais, né, desses condutos livres em canais, né, abertos aí, pode ocorrer, né? Então devido a problemas estruturais que, né, demandam todo aí um recurso e tempo. Então é importante a gente, né, fazer um projeto bem definido, hidráulico, mas também o projeto estrutural, né, e outros elementos aí, inclusive do entorno, né, desses canais. Pessoal, então nesse primeiro momento a gente encerra aqui desse conteúdo de adução. Aqui nós temos uma listagem, né, das referências aí que a gente utiliza para trabalhar aqui esse conteúdo, né? Os objetivos do desenvolvimento sustentável contemplados aí na disciplina, e agradeço aí então e nos vemos no próximo vídeo.